Saúde mental é um dos temas mais abordados atualmente. E não é para menos, né? Cada vez mais os problemas relacionados à saúde mental têm aumentado. Só para você ter uma ideia, o INSS divulgou dados sobre o quanto o afastamento do trabalhador por causa de problemas relacionados à saúde mental quase dobrou de 2023, entre 2023 e 2024. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Toque de Vida Debate. Eu sou o pastor André Cardoso, capelão da UBRA Canoas, a Universidade Luterana do Brasil, e tenho o privilégio de apresentar esse programa e estar na sua companhia. Se você quiser sugerir temas que gostaria de ver aqui no programa e conhecer mais o trabalho da Pastoral da UBRA, entre em contato com a gente por meio das nossas redes sociais. O endereço é UBRA Pastoral. Nossa convidada de hoje vai nos ajudar a pensar sobre o tema da saúde mental e também sobre uma nova norma aí regulamentadora do Ministério do Trabalho, a chamada NR1. Você já ouviu falar? Então fique com a gente. Vamos receber a Daniela von Millen, psicóloga clínica, terapeuta de casal e família. Daniela, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui no debate para a gente falar desse tema tão importante, né, que é a saúde mental, especialmente no contexto de trabalho, mas também no ambiente religioso, né, das igrejas. Mas de antemão já lhe agradeço e lhe convido para falar um pouquinho de você, né, da sua formação, da sua vida, para aquelas pessoas que ainda não lhe conhecem. Bem-vinda. Muito obrigada, André. É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Já estive algumas vezes, mas é sempre bom voltar a esse espaço aí de comunicação. Eu sou psicóloga clínica, hoje, atualmente, em tempo integral, né? Já tenho minha clínica online, fiz o meu mestrado nessa área de psicoterapia online, então atuo na clínica online. E dentro da igreja, que é um assunto que a gente vai trazer hoje um pouquinho também, né? Atuo como coordenadora da equipe de acolhimento do programa Vivenciar.net, da Hora Luterana, que é um programa de missão digital, e também outros programas da IELB, como MML e Projeto Aliança. Então, hoje, 100% psicóloga, com muito prazer. Poxa, que bacana, que bom saber desse seu envolvimento aí também, né, além de psicóloga, como uma cristã, né, membro do corpo de Cristo, que trabalha aí também pela missão. Agora, explica pra gente um pouquinho do que trata, né, o que é essa nova norma aí do Ministério do Trabalho, chamada NR1. Então, a NR1 está sendo bastante debatida ultimamente, né? Mas ela não é nova, quer dizer, é nova, ela tem a minha idade. Ela tem 46 anos. Então, ela já vem sendo elaborada, discutida e revisada há 46 anos. Ela trata de gerenciamento de riscos, a princípio físicos, químicos e biológicos na área do trabalho, né? E recentemente, então, em 2024, junto a esses riscos, foi acrescentado os riscos psicossociais. Então, deveria entrar em vigor em maio deste ano de 2025, era para entrar em vigor agora dia 26, mas foi prorrogado por mais um ano. Então, entra efetivamente em ação, digamos assim, né, no ano que vem. Ah, então é uma norma que quer incentivar aí as empresas em geral, no contexto de trabalho, para trabalhar essa questão da saúde mental. Daniela, é, você falou aí dos riscos, né, que o trabalhador está exposto, né, e todos nós estamos expostos, mas especialmente o psicossocial. Para quem não está muito familiarizado com essa terminologia, quais são os tipos principais de riscos psicossociais associados aí, especialmente ao contexto de trabalho? Certo. Então, na NR1, vinha sendo trabalhado riscos biológicos, químicos, físicos, questão de ergonomia, essa coisa já é mais debatida há mais tempo, né? O que é, então, um risco psicossocial? O que se entende, o que essa norma vem trazer para a gente observar no ambiente de trabalho também? Até em função desse número de afastamento aí que tu colocou, né? Essa estatística que tu trouxe no início do programa de afastamento por questões de saúde mental.
Então, a gente entende como risco psicossocial, por exemplo, pressão por resultados. E veja bem, não é que é errado ou que é ruim trabalhar com metas. Não é isso. A gente precisa ter metas de trabalho, sim. Mas aquela cobrança, aquela pressão diária ou né, exageradamente pode ser um risco psicossocial. Outra questão, o excesso de carga horária. Tem empresas que trabalham com diariamente com hora extra, né? É uma prática, né? E isso pode vir a afetar a saúde mental do trabalhador, né? Porque, por exemplo, não só a hora extra, mas almoços e jantares de trabalho, viagens de trabalho, pode aí desequilibrar a vida pessoal e profissional do funcionário ou do gestor até, né? Então, o desequilíbrio em função da rotina de trabalho. Falta de apoio de liderança, falta de apoio psicológico, o que seria? A falta de um canal de comunicação até dentro da empresa, né? Onde a pessoa pode vir colocar abertamente quais são os problemas que vem passando, tanto na vida pessoal como no ambiente de trabalho também. E por aí vai. Outra questão interessante, André, que consta aqui até na norma, constantes mudanças organizacionais, né? Toda mudança gera um desconforto, né? Então, quando tem dentro da cultura organizacional, tu chega num dia tem uma regra, no outro dia já tem outra, no outro dia tu tem um chefe, no outro dia tu já tem outro. Essa inconstância no ambiente de trabalho pode ser um risco psicossocial também. Poxa, que importante, então, essa norma se torna essencial, né? Eu ia perguntar para você qual a importância de discutir saúde mental nesse contexto, você já falou um pouco, né? Dá para a gente ampliar um pouco isso, se você achar interessante, mas enquanto você falava, eu fiquei pensando que me parece que, assim como na vida fora do trabalho, né? Existe um certo tabu aí entre o tratamento da saúde mental na sociedade como um todo. Por exemplo, né? As pessoas geralmente não têm dificuldade, né, ou vergonha de falar que estão fazendo um tratamento de saúde física. Mas quando alguém precisa procurar um apoio psicológico ou psiquiátrico, né, me parece que daí é um outro jeito de abordar. Né? Eu sinto que tem um tabu aí. Me parece que isso pode acontecer também no contexto de trabalho, né, onde as pessoas podem passar por essas questões que você falou, né, de constrangimento ou de pressão muito forte e virem a adoecer mentalmente. E me parece, então, que nunca foi tão importante a gente trazer esse assunto no contexto de trabalho. Nesse sentido, o que você poderia ampliar? É tabu ainda, né? A gente acha que a gente já esclareceu bastante, tem muita informação aí à disposição, mas sempre ah, constrangedor, digamos assim, né? Os meus pacientes de clínica já tive que afastar alguns por burnout, por depressão, por ideação suicida, inclusive, né? E o funcionário apresentar um atestado de saúde mental precisa ser trabalhado também com aquela pessoa, porque já naturalmente gera um constrangimento que se eu apresentar um atestado de uma cirurgia dentária ou algum outro problema físico, não iria gerar tanto constrangimento, né. Então eu acho que é uma questão de cultura, mesmo, né, por isso a importância desse espaço aqui também do toque de vida, né, de abrir para a gente debater sempre, cada vez mais, a saúde mental, né? É, Para que a gente possa ter esse entendimento que sim, que devemos procurar ajuda. É importantíssimo, e por isso a sua presença aqui ela é muito importante para a gente, né? Você que é uma profissional, né, uma psicóloga que trabalha diretamente com saúde mental, e me parece que além de, né, de promover espaços de escuta, onde o trabalhador se sinta à vontade, né, para trazer as questões de saúde mental, talvez também a norma, eu não conheço a norma, mas talvez você possa nos ajudar a pensar sobre isso, né? Me parece que ela também deve se propor a trabalhar com os gestores, com os chefes, né, para que
o acolhimento dessa questão da saúde mental também seja visto de uma outra forma. Não sei o que você pensa sobre isso. Com certeza, né. A gente tem um entendimento, assim, que qualquer mudança organizacional precisa vir de cima para baixo. Precisa vir de cima para baixo, porque a gestão é que dita, digamos assim, o ritmo do trabalho, as normas, as regras de trabalho ali, naquele ambiente, né. E quando eu falo, assim, de cultura organizacional, ela vai invadindo todos os setores, né. Se há daqui a pouco há um entendimento que eu preciso fazer hora extra todos os dias. E aí, bom, de onde que vem isso? Não é uma imposição do gestor, assim: "Ah, Daniela, você precisa fazer hora extra de segunda a sexta-feira". Não está assim, tão explícito, mas essa cultura organizacional, ela vai invadindo os espaços de uma forma muito sutil. E aí que está o perigo do risco psicossocial, né. Então, sim, a gestão precisa se preocupar e estar alerta sempre, né, não s na norma diz que precisa ser feito, um plano de ação, pesquisas mapeando, então, os riscos psicossociais também, plano de ação, né, o que que se pode fazer, na prática, para minimizar esses riscos e monitoramento constante, né. Então, não é assim: "Ah, a gente vai fazer então um plano, deixar lá bonitinho para inglês ver", como se diz, né, e tá tudo certo. Não, precisa estar no radar da gestão constantemente. Pois é, então aqui na Universidade Luterana do Brasil, né, não só aqui no Campus Canoas, mas em todas as suas mantidas da, da Elbra no Brasil, a gente tem o trabalho da pastoral. E a pastoral, ela sempre trabalha também nesse sentido de acolher as pessoas, né, nas suas necessidades, que são as mais diversas. E a pastoral tem sido um canal assim aberto de constante acolhimento e conversa com as pessoas, e as pessoas nos procuram bastante, geralmente no momento em que a saúde mental não está tão bacana. Num dos artigos que você escreveu, né, você também escreve para a revista oficial da Igreja Luterana do Brasil, que é o Mensageiro Luterano, né, você escreve lá sobre segurança psicológica. A que se refere esse termo? O que é isso, segurança psicológica? Muito bem, esse foi um dos temas do meu mestrado, né, claro, mais direcionado para a área clínica, mas trabalhei também na UBRA por um tempo no NAD que onde a pastoral também está inserida, né, então sim, a pastoral ela tem um trabalho fundamental, hã, na promoção de segurança psicológica no meio organizacional também, não só por alunos, professores, mas da gestão também. Então, o que que é segurança psicológica? Esse termo, ele vem da psicologia organizacional já há bastante tempo, né, e ele vem como um conceito, assim, de que, hã, trabalha com estratégias para combater a cultura do medo. Então, o que que é a cultura do medo? Antes eu falei um pouquinho sobre cultura organizacional, né, então, existem empresas onde o medo paira, onde o medo é uma ferramenta de poder, de controle do funcionário, né, e a segurança psicológica vem no contraponto, então seria, assim, segurança em se expressar, onde o funcionário, a pessoa tem, se sente seguro em se pronunciar, em expor as suas ideias, em trazer ideias novas para aquele ambiente. Segurança em interagir. Bom, o funcionário, a pessoa se sente seguro em pedir ajuda, em iniciar diálogos, né? Não fica naquela coisa assim, ah, será que eu posso falar? Será que eu não posso falar? Não, ele se sente seguro e sabe que ele pode chegar lá e conversar sobre qualquer assunto. Segurança em aprender, aprender com os erros. Não fica naquela questão assim: "Puxa, errei, é o fim do mundo, vou ser demitido", né, pairando aquela ideia, assim, de que sempre vou ser punido com uma demissão, enfim, nesse rumo aí. E segurança em pertencer, onde a pessoa se sente valorizada, se sente, segura, sente que não
pode ou não deve ser prejudicada, deliberadamente, né, a qualquer custo. Não sente aquela pressão, assim, de que a qualquer momento alguém vai puxar meu tapete, ou que eu não preciso puxar o saco para poder conquistar uma promoção. Então a segurança, psicológica vem nesses 4 itens aí: expressar, interagir, aprender e pertencer. Daniela, a gente vai fazer um breve intervalo, mas na volta quero perguntar para você sobre a saúde mental em relação ao meio, ao contexto cristão. Daí, se você quiser já ir pensando nas perguntas, eu anotei aqui, ó. Se essa norma sobre saúde mental no trabalho, se ela nos atinge como cristãos de alguma forma. E quando o cristão está com um problema de saúde mental, será que isso é falta de fé? O que você acha? Não sai daí que a gente volta logo, logo com essa conversa muito informativa aí com a psicóloga Daniela. Já já a gente está de volta. E o debate está de volta, hoje recebendo a presença da psicóloga Daniela von Millen, que está conversando com a gente sobre saúde mental, especialmente no contexto de trabalho. Mas no final do primeiro bloco eu perguntei a ela se essa norma aí do Ministério do Trabalho, NR1, se ela nos atinge na igreja, né, no contexto cristão, e especialmente essa questão, Daniela, da saúde mental, né, de que forma ela influencia o nosso trabalho na igreja, tanto dos pastores quanto das pessoas que pertencem a alguma comunidade religiosa. Muito bem. Influencia sim, com certeza, todos nós, né. Eu acredito que já há um consenso de que somos um ser integral, integrado talvez, né, física, mental e espiritual. Então aquela ideia de que o que é pessoal fica em casa, o que é profissional fica no trabalho, né, ela já está um pouquinho mais ampla, né. A gente entende que a gente influencia, os círculos dos quais a gente pertence e os círculos que a gente pertence influenciam diretamente na vida da gente também. E aí entra a igreja, aí entra a comunidade de fé, talvez, né, ou, a fé pessoal da pessoa também. Então, assim como a vida espiritual influencia diretamente o bem-estar, digamos assim, físico e mental, assim também a nossa saúde mental pode vir a afetar a nossa saúde espiritual também, né. Então, está tudo interligado e tem que estar no nosso radar também. E a igreja como instituição, né, André, também deve se preocupar com a NR1, né, porque tem trabalhadores ali, né. Sempre é um pouquinho, controverso, digamos assim, chamar um pastor de trabalhador, mas, a gente precisa pensar um pouquinho nisso também, né. Nós temos um pastor, nós temos diretoria, nós temos liderança, tem igrejas que têm funcionários, né, então a NR1 e os riscos psicossociais, têm a ver com a igreja sim. Assim como a fé atinge a nossa saúde mental, assim na vida diária, da igreja, a gente tem que estar ligado nesse assunto também, com certeza. E é muito importante isso que você traz, né, porque sentado lá no banco da igreja, né, nos momentos de culto, de louvor, de adoração, a gente tem trabalhadores, né, que trabalham nos seus locais de trabalho e certamente a saúde mental deles, né, precisa ser cuidada nesse espaço, né, nas comunidades de fé, que são espaços de acolhimento. E muitas vezes o tabu que a gente comentava, né, antes no primeiro bloco do programa de hoje, sobre revelar ou não revelar que eu estou com alguma questão, algum problema mental, me parece que ele às vezes também está dentro das 4 paredes da igreja, né? E não é comum que as pessoas tenham vergonha de dizer, olha, eu me trato, faço tratamento com psicólogo, e muitas vezes eu já testemunhei isso, as pessoas pensam que estar lidando com uma questão mental, de saúde mental, para elas, às vezes, tem um significado de que a fé delas está fraca ou que elas perderam a fé. E daí eu pergunto para você, na sua avaliação, como uma psicóloga cristã, ter uma questão de saúde mental significa que a pessoa não tem fé ou que a fé dela está fraca?
Esse é um assunto recorrente também, né? Por mais que a gente fale, ele sempre volta e sempre é importante falar sobre isso. Porque não é falta de fé. A saúde mental prejudicada, ela não deve ser encarada de forma linear, como uma causa, um efeito. Aconteceu tal coisa, né, resultou nisso. A saúde mental ou qualquer transtorno, qualquer problema ligado à saúde mental, ele é multifatorial, né? Então, ele é sistêmico, né? Como eu falei, assim, a gente influencia no nosso ambiente e os ambientes influenciam na gente. E a gente não está aqui para julgar a fé de ninguém, né, André? A vida espiritual, ela já comprovadamente, né, ela traz benefícios para a nossa saúde física e mental, mas se eu estou com um problema e preciso fazer um tratamento de canal, isso não quer dizer que eu tenho menos fé. Ou se eu tenho um problema cardíaco, não quer dizer que eu tenho menos fé. Então, por que existe essa encrenca, digamos, esse ranço, eu chamo de ranço, né, de que algum problema relacionado à saúde mental seria falta de fé? Não, de forma alguma. É muito importante você esclarecer isso, né? E eu concordo com você, a gente fala, repete, repete, e é o óbvio, talvez, para quem está acostumado, né, a lidar com essas questões. Mas me parece que você está corretíssimo, a gente tem que sempre repetir, repetir, né, para que cada vez menos a gente seja impactado por esse medo, né, que as pessoas têm de revelar ou de pedir ajuda, né, Uhum. quando estão com problemas de saúde mental. E se a gente olhar para os exemplos bíblicos, Jesus mesmo, né, em muitas ocasiões, fez questão de afirmar para as pessoas que os problemas da vida, sejam eles mentais, físicos, econômicos, né, eles não estão relacionados à falta de fé. Né? E aí eu lembro agora, né, rapidamente, da vida de Jó, por exemplo, mas também daquele cego, quando os discípulos perguntaram quem pecou, né? O que aconteceu que esse homem é cego? Jesus falou: olha, as coisas acontecem no mundo para que o amor de Deus se mostre, se revele. E depois que o Adão e a Eva pecaram, né, e desobedeceram a Deus, toda a humanidade ficou debaixo dessa corrupção. Então, as doenças, sejam físicas, mentais, elas não escolhem a religião, né, das pessoas, elas nos acometem. Né? E essa é uma realidade, inclusive, para quem tem fé. E eu acho importante as pessoas que estão nos acompanhando agora ouvirem isso, né, de uma profissional e também de mim, que sou pastor, né, para que elas não tenham receio de pedir ajuda, de sentar no banco da igreja e orar, né, mas também falar com os irmãos e com o seu pastor, né, o seu líder religioso, nesse sentido, para que elas recebam ajuda, né, e não fiquem sofrendo na solidão, que é algo que é muito prejudicial e violenta a nossa vida. Então, que bom que você está podendo contribuir com a gente também. Mas eu queria perguntar para você, quais dicas você daria para os gestores, aqueles que são responsáveis por outras pessoas nas organizações? Que dicas você daria para eles para promover a saúde mental dos seus liderados? Hum, ótimo. Tanto em empresas quanto na igreja também, né, André? Acho que são dicas que a gente pode aplicar dentro da igreja. Porque enquanto tu falava, eu estava pensando assim, né, que a gente tem essa questão em relação à fé, mas a gente não pode esquecer também que a igreja física, digamos assim, né, ela tem ritos e comportamentos que também podem ah, apresentar riscos psicossociais, né? Então, no consultório direto, vem clientes, digamos assim, pacientes que buscam um profissional cristão com essa ideia de que vai entender o funcionamento da igreja, o funcionamento da liderança da igreja, o papel do pastor ou da liderança, e a partir disso poder debater questões que implicam o dia a dia da igreja também. Então, nesse sentido, tanto a gestão
de empresas quanto gestão da igreja também, seja ela nacional ou local, a gente tem que ter, primeiro, em pauta, canais de comunicação, com certeza. Né? E aí tu já tocou no assunto dos tabus, né? Não só dentro da igreja, mas dentro da empresa também, né? Parece que ainda há aquele ranço de que se a gente falar, parece que vai despertar mais ainda negativamente o problema, né? Quanto mais se fala, mais se incentiva. Isso também é uma ideia errônea. Não, a gente precisa ter canal de comunicação e a gente precisa melhorar a comunicação entre os níveis hierárquicos da empresa e também dentro da igreja, né? Gestores se comunicarem melhor com os seus colaboradores. E aí vem o que vocês trazem aí na pastoral, né, André, como pastores que se preocupam com a vida espiritual, mas também psicólogos junto nesse trabalho, em parceria nesse trabalho, que é o apoio psicológico. Né? Tem empresas que já oferecem apoio psicológico tanto para a gestão quanto para colaboradores. E já existem igrejas que oferecem apoio psicológico. Olha só que interessante. Nós temos aqui pertinho em Novo Hamburgo um exemplo, temos no Rio de Janeiro também um exemplo belíssimo de trabalho psicológico dentro da igreja, né? Pessoas que procuram ou membros da sua comunidade de fé que estão passando por um problema de saúde mental e tem ali um psicólogo à sua disposição. E aí, sempre o incentivo no equilíbrio da vida, né? Que o equilíbrio não seja assim aquela linha reta. A gente é feito de altos e baixos, mas que a gente procura equilibrar a vida pessoal, vida espiritual e vida profissional também. E a promoção da famosa segurança psicológica. E aí, tanto na empresa como na igreja também, que de fato seja um lugar de acolhimento e um lugar onde há a prática da segurança psicológica. Poxa, Daniela, que contribuição maravilhosa você traz para nós hoje, né? E eu tenho certeza que você é uma bênção aí por onde você circula, né? No ambiente onde você está. Certamente Deus está agindo por meio de você, da sua profissão, né? Eu quero agradecer demais a sua presença, o seu tempo dedicado aqui a nós. Muito obrigado. E me coloco também à disposição, né? Para aquilo que a gente puder contribuir também, para que esse tema aí da saúde mental também seja fomentado dentro da igreja. E que bom poder ouvir você dar esse testemunho de que as igrejas em Novo Hamburgo e também no Rio de Janeiro, e talvez outras por aí, estão se preocupando com a saúde mental dos irmãos na fé, né? E especialmente porque a gente às vezes tem uma falsa sensação, e às vezes a gente até é ensinado assim, né? De que a igreja não pode ser um lugar terapêutico. Claro que ela não pode ser um lugar terapêutico como um fim em si mesmo, porque ela tem uma mensagem que é maior, né? Que é a salvação das pessoas numa vida que é além dessa vida. Mas a gente não pode esquecer que enquanto a gente está aqui nessa vida, a gente tem necessidades, e a igreja, claro, pode ser sim terapêutica para as pessoas, ajudando, né, no livramento do sofrimento. E basta lembrar que Jesus fez isso enquanto estava caminhando aqui. Muito obrigado, nosso tempo aqui acabou, infelizmente. Quero agradecer demais a você e também a você que nos acompanhou. Muito obrigado. Se você quiser falar com a Daniela, quiser mandar uma mensagem, uma pergunta, uma dúvida, uma sugestão, tanto para ela quanto aqui para o Toque de Vida Debate, basta você escrever para a gente, mandar um direct, né, lá nas redes sociais. O endereço é Ubra Pastoral, a gente encaminha para a Daniela, ou se a gente conseguir, a gente responde para você. Escreve para a gente. Um grande abraço, que Deus abençoe você, abençoe a sua saúde mental e de todos aqueles que convivem com você e faça de você também uma bênção por onde você andar. E até o próximo Toque de Vida Debate. Tchau, tchau.